Já para provocar, tá chegando mais uma. Bom dia a todos, feliz terça-feira. Hoje nós estamos recebendo a Renata Couto. Renata Couto é mãe de surda, é intérprete também, tem formação na área de Libras. Eu conheci Renata na sala de aula da vida. A Renata foi minha aluna na pós-graduação, hoje ela é uma profissional da área, é uma mãe atuante e defensora dos direitos da cultura surda. É uma mãe exemplar, né? Quando se trata de cultura surda. Nós temos várias pessoas que são referência, e Renata, para mim, é uma das referências. Por isso, o convite para que ela viesse conversar conosco hoje, para mostrar para vocês como foi essa história dela com relação a essa filha surda que ela recebeu de presente de Deus, eu posso dizer isso, né? Falando mais pelo lado espiritual, porque eu vejo isso como uma missão também. E como Renata desenvolveu conseguiu desenvolver essa filha para a questão da educação, e como também, e depois também, como ela é intérprete, uma profissional intérprete, como é essa relação de intérprete e professor em sala de aula, que muitas vezes é muito equivocada. Então, eu dou bom dia, Renata, eu quero agradecer a presença da Renata, né, ela ter tirado um tempinho dela, que eu sei que é corrido, para vir falar para nós. Renata, com a palavra. E vou também agradecer ao Fagner, a Sara, a Caroline, a Thalita, ter vindo nos ouvir e nos ver. A fala é sua, Renata, fique à vontade. Queria agradecer, Sheila, pelo convite, sempre é uma honra receber seu convite e poder estar participando desses momentos tão, assim, construtivos, né, tanto para nós, como para quem está nos ouvindo, né, porque as falas, as experiências é muito importante, né, livros é muito importante, mas quando você fala das experiências mesmo vividas, o dia a dia, eu acredito que seja mais, assim, a pessoa se sensibiliza mais, tem aquele impacto maior, né? Não desmerecendo o livro, tá? É através do livro que a gente desenvolve tanta coisa, né? Mas, enfim, eu queria me apresentar, falar um pouco do meu currículo, né? Vai que interessa para alguém. Me chamo Renata Couto, sou assistente social, intérprete de Libras, também professora, já fui professora de algumas experiência como é que se possa dizer, especializações, né, também para fora, federal, estadual, mas aí eu costumo dizer que a minha maior profissão, meu currículo que mais enriquece é ser mãe de surdo, né? Tenho uma filha surda, hoje com 29 anos, aparece, né, mas tudo bem. Rebeca, hoje tem 29 anos, é uma garota totalmente independente, né, resolve seus problemas, não vamos romantizar, mas tem os entraves da vida, tem a dificuldade da vida, mas quem não tem, né? E assim, hoje eu vim falar um pouco da minha experiência, né, como a Sheila falou, tanto de mãe, tanto de profissional, o que eu, no meio do caminho, quais foram as pedras que eu tive que tirar, chutar, quebrar, né, não é fácil, é doloroso até, às vezes, muitas vezes, a questão essa questão da sociedade não entender e achar que sempre a pessoa com deficiência é um coitadinho, ou um peso na vida da família, né? Já ouvi muito também, né? Enfim, aí a gente pode começar nessa cronologia da minha vida, e da minha vida com a Rebeca, como que foi essa descoberta, né? Como foi que eu e o pai dela descobrimos essa deficiência que ela tinha. E falar também que até acho que meus 15 anos, 16 anos, eu não tive contato com surdo. Onde é que estava esse povo? Teresina é tão grande, Piauí é tão grande, o primeiro contato que eu tive com uma pessoa surda foi um rapaz empacotador de um supermercado perto da minha casa. Pronto, essa foi a primeira experiência que eu tive com um surdo. Tentava me comunicar com ele meio que acho que me entendia, eu meio que entendia ele, né, mas era uma coisa assim bem falha, agoniante.
aquela coisa agoniante da gente tentar se comunicar, né? Rebeca nasceu em 93, quando ela estava com 1 ano e 1 mês, assim, mais ou menos nessa data do período do ano, fim de ano. A gente viu uma reportagem do William Bonner no Jornal Nacional, falando sobre como detectar se seu filho tem alguma deficiência auditiva. E assim, eu não sei porquê, nós fomos fazer esse teste, né, meu esposo. E aí, por surpresa nossa, todos os testes que a gente fez com ela, chamar, batendo palma, para ver se ela olhava para trás, ela não respondia, né? Aí deu aquele susto, mas, meu Deus, será que... Mas, enfim, né? E aí a gente foi falar com a família, outro susto, porque a família dizia que era a gente que estava desejando, olha só, que a nossa filha tivesse uma deficiência. Mas, resumindo toda essa discussão, levamos para o especialista, o otorrino lá, e ele friamente, nem pestanejou, acho que, não sei nem se é o papel dele, mas eu achava que deveria ser um pouco mais cuidadoso, né? Mas, enfim, vomitou-se na cara da gente. Não, sua filha é surda, não tem o que fazer. Aquele primeiro impacto, né, muito chocante, né? Então, aquele primeiro impacto que eu tive, eu chorei assim o dia todinho, da hora que eu soube até o outro dia. Aí, nos meus pensamentos, não sei, veio uma voz e disse assim, enxuga essas lágrimas, sacuda a poeira e vá cuidar da sua filha. O que adiantava eu só chorar, né? Qual a solução que eu ia ter com isso, né? Só ficar feia, né? Então, assim, levamos para outra especialista, procuramos, a família foi procurar o melhor especialista que tinha na área, né? Não sabia nada sobre surdez, não nem qual o motivo da surdez, o que ocasionava a surdez, nada disso eu sabia. E assim nós fomos. Mas como era um período de fim de ano, teríamos que aguardar até o início do próximo ano, até o início de começar o tratamento, né? Por quê? Em 93, ainda se tratava muito a questão da deficiência para curar as deficiências, né? Vamos sarar essa deficiência. E no caso da surdez não era diferente. Então, foi o quê? Não, vamos curar a surdez da sua filha. A fono foi a primeira a dizer que ela não podia aprender Libras, não sabia o que era Libras, né? Só sabia que mexia com as mãos. Aí eu dizia, não, mas tudo bem. Ela se formou, estudou, ela sabe mais do que eu, né? E assim foi. Só que eu sou muito quieta, muito curiosa, perguntei para a médica, doutora, por que minha filha é surda? O que ocasiona a surdez? E ali ela me mostrou todo o aparelho auditivo, essa questão de quando nós, ouvinte, nós escutamos, nós temos um nervo auditivo. Quando a gente escuta esse nervo, ele vibra e manda as mensagens, né, para o nosso cérebro. No caso da pessoa surda, esse nervo auditivo, ele é morto. Não vibra, não faz nada. Bom, então não tinha o que fazer, né? Era tentar ver se a Rebeca falava. Falava, nada. Rebeca fez 2 anos, 3 anos, 4 anos, e nada dessa menina falar. E aquilo foi me deixando mais inquieta ainda, né? Poxa, se ela não consegue falar, como que ela vai aprender? Como ela vai ser alfabetizada? Então, nesses primeiros momentos, a dificuldade é encontrar escola, encontrar profissionais, mesmo você tendo recurso financeiro, não encontrava escolas especiais, né, que se chama escola especial, mas nada assim voltado diretamente para a área da surdez. Rebeca começou a estudar desde o dia que a gente descobriu, ela tinha 1 ano e 1 mês, então 1 ano e 5 meses por ela já começou a frequentar, né, frequentar a escola. Outra dificuldade dos professores ela ficava só dentro de uma sala, num canto, não tinha muito o que fazer, porque eles não sabiam. Não podiam negar o recebimento da criança, né, por lei, mas não sabiam o que fazer. E aí, quando a Rebeca tinha uns 5 anos, foi o grande susto que eu tive, né, a primeira barreira que eu tive é aquele grande susto, né, que a escola recebeu minha filha, eu, desde o princípio, avisei que ela tinha essa deficiência, e eles disseram, não, tudo bem. Quando foi com 3 meses de aula, com tudo comprado, material, fardamento, a professora chegou e disse que não tinha condições para atender a minha filha.
Isso foi, assim, um impacto, né? Poxa. Eu já sabia que na lei era obrigação da escola receber qualquer pessoa com deficiência, mas eu não queria essa obrigatoriedade, né? Forçar aquela escola a receber a minha filha e ela ficar taxada, né? Olha, a criança dá confusão, que está, né, criando um certo atrito. E aí o diretor disse, não, é lei, você tem... Não, a professora que se vire, a expressão que ele usou foi essa, se vire para educar ela, tal, tal. E assim como já tinha, como eu falei, o material, questão de fardamento, assim eu deixei. Mas no primeiro ano, no ano seguinte eu tirei. E aí foi a grande dificuldade, encontrar uma escola que atendesse, que recebesse a minha filha e a educasse, né, alfabetizasse ela. E aí, parece como diz aquela velha história que o povo diz assim, não, isso aí é clichê, mas não é. Deus bota na sua vida certos anjos, né? E aí, uma pessoa me disse, ó, tem uma escola, assim, assim, assado, que recebe. Tudo bem, levei lá, recebeu. E uma grande amiga, ainda hoje somos amigas, que é a Lucimar, ela dizia, Renata, a Rebeca tem que aprender Libras. Eu disse, mas a doutora dizia que ela não tinha que aprender, que ela tem que falar. Mas se ela não falou até agora, será que ela ainda vai falar? E assim foi feito o desafio, né? Eu deixei de levar para a fono, porque não tinha desenvolvimento, o aparelho auditivo ela não aceitava, dizer que incomodava, escondia, e caro, né? São aparelhos caros naquela época. Hoje em dia o SUS dá, mas naquela época era muito caro. E aí foi se desenvolvendo desse jeito, né? Foi aquela coisa, empurra, empurra. Mas outra entrave. Nessa escola, tinha professores que estavam já trabalhando várias metodologias, inclusive a Libras, né? Mas onde aprender Libras? Né? Onde? Com quem? O profissional não tinha o tempo de sair da escola, não tinha o recurso para fazer os cursos, a criança não tinha onde, era o professor aqui e acolá, mas dentro da sala de aula era misturado, era todas as séries. Como é que esse professor ia alfabetizar aluno de série tal, será tudo misturado, né? Então, também outra agonia. E, assim, nesse decorrer da vida da Rebeca, da educação, na área da educação, lógico que prejudica o social, né? Mas, graças a Deus, a Rebeca sempre foi uma menina muito sociável, ela sempre fazia amizade, procurava, o amiguinho não entendia, ela dava um jeito dele entender. E meu medo era esse, era não se socializar, ela se sentir rejeitada pelas outras crianças, né? Os adultos, né, que são os piores, né? A criança, ela é mais sincera, mas ao mesmo tempo ela acolhe mais, né, a outra criança. E assim foi a questão, onde achar outra escola, né? Mas em 2006, se eu não me falha a memória, foi criado os centros especializados. Centro especializado para o cego, centro especializado na área da surdez, né? Várias deficiências foram criadas. Pronto, ali, que foi o CAIS, onde ela começou a fazer o curso de Libras. Pronto. Em 3 meses que a Rebeca aprendeu Libras, essa menina desenvolveu tudo. Tudo que você possa imaginar. A leitura era diferente, porque nós, ouvintes, a gente pega um texto e tentava ler, né, oralizar. Ela era a questão da Libras. Outra dificuldade, outra entrave. Como me comunicar com ela se eu não sabia falar em Libras, nem o pai dela, nem ninguém da família. Era tudo gestual, né? Era um gestual meio que caseiro, né? Criado por nós. Lá vai eu e o pai dela fazer esse curso. Vamos aprender a falar com ela, tudo bem. Então, de início, eu fui aprender Libras para me comunicar com minha filha. Era o básico que eu queria, era isso, só isso. Mas ela foi se desenvolvendo, fui fazendo amizade com outros surdos já adultos, que já sabiam Libras, e aquilo foi me... Sabe aquela emoção, aquele, meu Deus do céu, é isso que eu queria para mim, né? Me identifiquei. O curso de serviço social foi também por isso, por essa questão de ter uma filha com deficiência, a questão do social, né, também me incentivou a isso. E aí eu comecei a fazer os cursos, eu fiz o básico, intermediário, tudo que dizia, tinha Libras, eu estava lá. Tudo que você imaginar de Libras, eu estava presente, dizia que era louca da Libras. Mas não me importava não, pode chamar de doida. E aquilo eu fui conquistando várias pessoas e, né, me interessando cada vez mais. Certo dia, um professor disse, Renata,
vai ter o curso de intérprete de Libras, você precisa fazer. Eu disse, não, professor, é muito complexo. Eu não quero isso, não, é muito complexo, é muito... Não, eu quero só me comunicar. Não, você vai fazer. E aquele negócio, você vai fazer, eu terminei fazendo. Fiz o curso de intérprete e surgiu a questão do concurso, né? Concurso não, perdão, seletivo. Aí eu ia fazer para serviço social, que era a minha profissão, né? E o professor disse, não, você vai fazer para intérprete. Eu disse, mas meu Deus do céu, a pessoa não tem nem vontade na vida. E eu, não, vou fazer para intérprete. Não tinha nem terminado o curso ainda, faltava o quê? 2 meses para concluir, né? Para ter o certificado. E assim eu passei. Não acreditei, mas juro por Deus, mas passei, porque tem a questão da prova escrita, né? E tem a questão do teste, né? Que é você fazer o teste, você dá a voz do surdo e você ouvir e traduzir para o surdo. Aquilo ali é meio que matar você, mas tudo bem, passei. E aquilo, ao longo da minha vida, eu fui me especializando, fiz a especialização em educação especial e Libras, a professora Sheila foi uma delas, e aquilo ali eu fui construindo a minha profissão, né, fazendo o meu currículo. Participei, tive a oportunidade de dar várias aulas para faculdades particulares também, em vários municípios, em Teresina também, e aquilo eu fui enriquecendo, porque ao mesmo tempo que eu passava a informação, né, eu aprendia muito mais. Então, foi uma troca de experiência, aquela questão, eu não consegui mais separar mãe e profissão, né, ficou uma coisa assim, mas teve uma hora no curso que perguntaram assim, porque a questão do voluntário, né, do voluntário, ixi, Maria, tá em boleto, questão do voluntário. Se algum surdo pedisse para você ir a algum evento com ele, para o médico ou parte jurídica, você ia como voluntária? Eu fui a única que falei pela questão de ser mãe. Eu disse, por ser mãe, é uma obrigação minha. Porque eu queria que alguém fosse com minha filha, como várias foram antes de eu aprender. Então, por que eu não posso ter essa troca por outro? Né? Mas eu, como mãe, porque é uma profissão, minha gente, intérprete de Libras é uma profissão. Renata, me permita só uma participação aí. Sheila, eu fico perdida no silêncio. Não, eu vou só explicar, situar as pessoas assim, mas por que você está falando isso? Porque dentro do nosso grupo, da área de Libras, e eu até concordo, né? Alguns intérpretes, eles não querem trabalhar de forma de voluntariado, porque eles dizem, olha, eu gastei muito, eu investi muito numa formação, e eles estão certos. Sim, sim. Também a falta de informação, que não valoriza a profissão, eu vou te dar um troco. Não é um troco, é um profissional que teve uma formação específica, investiu. Então, eles têm uma tabela de cobrança. Só que, muitas vezes, a gente chama assim, no meu caso, eu chamo voluntariado, porque quando é uma coisa paga, também eu chamo aquela pessoa. Eu tenho os meus que trabalham para mim, né? Os meus intérpretes. Às vezes, vai uma palestra, a Renata vem, vai para uma banca, a Renata vai. Então, a gente tem essa amizade, essa combinação entre nós que nos permite. Mas o intérprete, as instituições que o intérprete trabalha como forma de voluntariado. Porque você vai ajudar o surdo. Não, é obrigação da empresa, se vai ofertar um curso, ele não está cobrando dos participantes, pois tem que pagar o intérprete. De novo, a falta de informação. Pronto, Renata, pode continuar. Chega assim mesmo. Então, assim, essa questão do voluntariado é uma faca de dois gumes, né, Sheila? Por quê? Porque eu construí muito a minha profissão e o meu currículo através sendo voluntário. Por que eu falo isso? Sheila me convidou, recebi uma declaração, contou como experiência. Gente, eu estava no começo, eu não posso chegar, tá no início da minha profissão e querer cobrar igual um que está 10 anos, 6 anos. Então, tem como de resto, era fazer meu nome, né? Então, eu fui voluntário, era uma troca de experiência. Quando a Sheila tinha um que era pago, me chamava, né? Até o Estado eu já fui como voluntária, mas o que aconteceu? Fiz amizade lá dentro, na hora que dizia, precisa de intérprete de Libras, o telefone que chamava era o meu. Por quê? Porque eu fiz a minha parte, né?
Mas não foi todas as vezes, foi uma, duas, para depois eu construir essa confiança, né, e dizer, olha, eu tenho experiência assim, assim, assado. Como é que eu vou cobrar uma experiência que eu não tenho? Né? Então, tudo é devagar. Eu sempre falo para meus amigos intérpretes, né? Sempre valorizei muito a profissão. Tinha muita mãe que achava que o intérprete ele tinha que ir com seu filho, e se ele não fosse é porque estava sendo estrela. Assim eu não penso. Assim eu pensava totalmente, valorizava muito o intérprete de Libras. Porque, poxa, um profissional que não tem ninguém na sua família, a maioria não tem, ninguém na sua família com surdez, né? Ele se prontificar, não é fácil, não é fácil, é um curso bastante que você tem que se dedicar, né? Você está sendo exposto, a sua imagem está ali. Então, quando você faz uma coisa errada, um sinal errado, uma mensagem, você está passando uma mensagem errada para o surdo. E aquilo lhe compromete. Então, é muito sério. Então, eu sempre falo essa questão do voluntariado, mas como uma construção do seu currículo, né? Vamos dizer assim, está lá no papel. Não adianta eu ter experiência se eu não tenho papel, né? Então, tem que ter essas duas coisas, tem que andar sempre juntas. Experiência e o certificado, o diploma, então, tudo isso aí tem que andar junto, né? Uma vez a pessoa me perguntou assim, mulher, como foi que tu conseguiu estar aqui dando essa aula? Eu respirei, confesso que eu respirei isso assim, bem, você tem quantos anos que você está na área? Ah, só 1 ano, 2 anos. Ah, bom, eu estou desde 2014. Gastei muito, tanto, perdi muito sono, viajei muito. Então, eu construí, eu conquistei isso. Eu não consegui, ninguém me botou aqui. Né? Enfim, aí vamos mais para frente, né? Aí, falando, né, falei das experiências profissionais, aí falei como a gente dividir mãe e profissão, né? Inclusive, a Rebeca tinha um pouco de ciúmes, deu sempre perto dos outros surdos, né? Ainda hoje tem esse embate, quando alguém me chama de mãe, algum surdo me chama de mãe, ela vai lá e diz por que é mãe, eu não sou irmã dele, né? Enfim, mas enfim. Aí vem as experiências, a minha primeira experiência como profissional foi numa secretaria. Foi numa secretaria para pessoa com deficiência, que é a CEID, aqui em Teresina, e aquilo para mim foi a Maria, o divisor de águas. Foi onde eu tive as experiências de todas as deficiências, é onde também me dá agonia, porque eu vejo que os surdos, eles são pouco participativos, porque não adianta só a família, só o profissional, cobrar os direitos dos surdos se os próprios surdos não estão presentes. Eles não são protagonistas deles, né? Então, assim, aquilo me inquieta, o que eu converso com a Sheila sempre, Sheila, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, vamos sacudir esse surdo, né? Então, enfim. Quando eu fui trabalhar em escola paralela à secretaria, aquilo me angustiou mais ainda, porque eu era mãe, mas eu era profissional. Eu via muita coisa errada, errada que eu digo por quê? Porque os professores da instituição que eu trabalhava não tinham essa experiência com o surdo. Não entendia até onde ia o direito do surdo, até onde o direito do professor, até onde a atuação do intérprete entra em que hora, né? Ah, o intérprete está dando a resposta da prova por surdo. Outro entrave. A falta de respeito com o surdo, né? Eu vi um certo professor falando que tinha uma intérprete que era namorada de um surdo, e ele dizia que era um favor que ela estava fazendo, ou então estava usando o rapaz, porque ela era intérprete, estava usando o surdo, né? Então, aquilo foi me angustiando, não gostei, confesso que eu não gostei dessa experiência de intérprete com professor em sala de aula, por conta dessa falta de informação, tanto para os professores, diretores, né, nessa instituição que eu estava. Mas, assim, a profissão de intérprete, ele está ali para passar o que o professor está ministrando, a aula dele, tudo através da Libras. Ele não pode, em nenhum momento, ele se colocar como professor ou dar a opinião dele, a não ser que seja perguntada também, mas então tem que ser essa divisão. Né? Tem que ter essa divisão que às vezes fica complicado, porque o professor acha que a gente está tomando o espaço dele, né?
E aí tem que ter todo um carinho, todo um cuidado, e também se dar o respeito. Já teve várias discussões em sala de aula que o professor, diga isso, eu não vou dizer não. O meu papel aqui é interpretar a sua disciplina, não é uma discussão. Se tiver uma discussão, você vai à diretoria e peça lá que resolva o problema, né? Então, assim, muitos detalhes, né? O professor tem que ter o curso, né? A que hora que esse professor vai ter esse curso, né? Então, o Estado, o município, tem que ter né, esse feedback, né? E aí, que hora nós já estamos? Minha gente, nós já estamos com 26 minutos. Aí, 26 minutos. E pode pronto. falar, tá muito bom, estou gostando demais. Eu gosto, Sheila, de ter, às vezes, eu fui falando, quem quiser fazer a pergunta, não se preocupe, eu não, porque tem gente que gosta só no final, né, para não se perder. Eu já gosto desse feedback. Quem quiser fazer alguma pergunta, até agora, das minhas experiências de mãe e profissão, sinta-se à vontade. Posso continuar? Pronto. Aí nós vamos falar um pouco, vocês ainda não tiveram essa disciplina, segundo a professora, né, sobre a questão da disciplina Libras, né, do começo, a história, do que tudo aconteceu, se vocês já tiveram alguma curiosidade, né, de ver. Então, assim, nós temos um pouco da cronologia, né, da educação do surdo. Como foi que tudo começou? De onde surgiu? De onde veio, né? Então, vocês vão pesquisando isso aí, que é importante vocês conhecerem o que vocês vão estudar, qual o objeto de vocês, né? Que é isso que me fez cada vez mais ficar mais encantada. Porque só eu vendo a Libras, as mãozinhas mexendo, né? Pô, fala, aquilo ali não me construiu em nada, não me deu curiosidade de nada, mas a partir do momento que eu comecei a estudar de como começou, né? A gente percebe que a cronologia é bem distante de um tempo para o outro, muito distante. As coisas parecem que tartaruga e ainda são, infelizmente ainda são. Tem que ter mais cobrança, tem que sacudir, né? Mas a sociedade e os responsáveis que resolvam isso mais rápido, né? A cronologia começou em 1857, né? Vamos dizer assim, pela fundação do INES, que antes era o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, que é onde vocês também vão ver que essa questão de surdo-mudo, a nomenclatura mudez, ela já foi retirada há bastante tempo. Porque aí, no caso, você dá duas deficiências para o surdo. Você tem a surdez e você tem a mudez. Sendo que o surdo, ele se comunica. A mudez, na área social, é a questão da comunicação. Mas quando você leva para o lado do médico, da saúde, é a questão da não emissão de som. O surdo, ele se comunica através da sua língua, que é a Libras. O surdo, ele grita, ele tem som, né? Então, assim, essa questão da mudez, há muito tempo que ele foi retirado. Não chamem o surdo de surdo mudo, que é meio que meter a faca neles, né? Então, hoje em dia, o INES não tem mais essa nomenclatura, é Instituto Nacional de Educação de Surdos, né? Sobre o INES, eu tive participando de algumas palestras, assistindo alguns vídeos com a professora surda Sueli Ramalho. Anota esse nome aí que vocês vão ficar encantadas com essa professora, que eu fiquei até hoje. Tenho uma amizade com ela, converso com ela pelo WhatsApp, ela já veio aqui em Teresina, ficou encantada com o bacuri, ficou apaixonada pelo bacuri. Renata, que fruta maravilhosa. Queria levar bacuri para São Paulo. Então, assim, a Sueli Ramalho, ela disse que os pais, a família dela toda, são mais de 30 pessoas, todas são surdas. E ela achava que quem falava, quem oralizava, né, é que tinha deficiência, porque a família dela todinha era surda. E ela dizia que o pai dela, a mãe dela, foram estudar no INES, e a mãe passou quase que um ano, no caderno dela tinha só o nome vestido, 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 vestido. Aí, sapato, né? Então, assim, o que eles aprendiam? Eles não eram alfabetizados. Eles eram ensinados ao dia a dia, aos trabalhos manuais, né? Então, assim, eles não eram alfabetizados. Então, ela não queria aquilo para ela, e ela pediu para estudar em escola
normal, né, vamos dizer assim. Mas nessa escola não tinha ninguém para educar ela, para alfabetizar ela meio que copiava as atitudes dos ouvintes. Ela disse que passava tanta vergonha que às vezes o pessoal perguntava uma coisa para ela, ela não entendia, porque não escutava, ela só fazia balançar a cabeça, ou então repetia a palavra da pessoa. E hoje em dia, depois, em 15 anos, hoje ela já está bem, mais de 40 anos, né? Então ela oraliza muito bem. Conheci ela através de uma entrevista do Jô Soares, onde ela falava lá no... Meu Deus, essa mulher é surda. Você se expande. Então, assim, a capacidade que o surdo tem. Tem uns que têm a capacidade de oralizar muito fácil, mas outros não gostam, não querem. A minha, pelo menos, a Rebeca, não conseguiu oralizar. Ela disse que doía, ela forçava muito a falar. E ela disse que era surda, quem quisesse comunicar com ela era através da Libras, né? Aí tem onde tem as identidades, né? Também vocês vão estudar sobre as identidades surdas, que é outra parte muito interessante, que eu também gostei muito dessas identidades surdas, né? Aí vamos, 1857, né? Olha onde é que a gente foi parar. Porque a gente está falando de pontos e épocas e marcos históricos, né? Aí nós vamos pular para 1880, Congresso de Milão, na Itália, né? Nesse congresso era discutido a forma de como educar o surdo, qual seria a metodologia e tudo, sendo que não chamaram o surdo não foi ouvido, simplesmente, resumindo tudo, né? Eles simplesmente escolheram a metodologia a ser usada com o surdo, a oralização. Ou seja, foi um fiasco total, porque os surdos foram cada vez mais marginalizados, era, como diz a história, viviam em guetos, se comunicando, se eram vistos comunicando com as mãos, né, a língua de sinais. Às vezes era amarrado, eram espancados, né? Então, assim, foi uma época bem sombria, foi um retrocesso muito grande. Aí, de 1880, aí nós vamos pular para 1970, né? Tem outras coisinhas, mas assim, vamos pular para 1970, que foi o quê? A filosofia da comunicação total. A gente tinha oralização, não deu certo, pulsou. Então, a gente pulou para a comunicação total. Essa comunicação total, ela usava a oralização, usava língua de sinais, usava a visualização, né, vários métodos para poder educar esse surdo. Um deles era, tipo, a imagem com o nome e pedia para o surdo tentar oralizar. Mostrava um copo, a imagem de um copo, aí separava o C, o O, o P e o O. Letras mesmo, né? Depois colocava as letras com as mãozinhas, e depois pedia para o surdo tentar oralizar, né? Conseguisse, ok, não conseguisse, passar adiante. E aquilo também não foi dando muito certo, porque alguns surdos se adaptaram, outros não se adaptaram, né? Então, depois a gente veio, depois dessas filosofias, a oralização, a comunicação total, aí veio a língua de sinais, né? Que cada país tem a sua língua. Aqui no Brasil é a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Então, a gente não pode chegar na França e dizer que eu estou me comunicando em Libras, né? Porque lá é a língua francesa, né? Tem as suas particularidades, a língua tem toda uma estrutura gramatical, às vezes o surdo escreve de uma forma, se diz, meu Deus do céu, que menino burro, está escrevendo tudo errado. Não, a Libras, ela tem a estrutura gramatical, verbo, conjugação, gênero, tudo não é igual a do português, né? Então, a gente tem que respeitar a língua deles, como a gente quer que a nossa seja respeitada, a gente respeita a deles, né? Aí tem a questão do bilinguismo também, entrou nessa história, né, que é o uso dos dois, né, a comunicação total foi várias coisas. Aí vamos pular de 1970 para 2002, que foi o quê? A criação da lei que regulamenta a língua, a Libras, né, que foi depois da Nova República, né, na virada da Nova República do século XXI, né, que é a Lei 10.436 de 2002. Essa lei, ela, até ler aqui que eu copiei, é o meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda, ou seja, regulamentou a Libras como língua, deixou de ser uma linguagem, outra nomenclatura que vocês têm que banir do vocabulário, linguagem. Não é, a Libras, ela é uma língua, ela foi oficializada, então nós temos que respeitá-la como tal. Esquecer a palavra gesto,
tornou-se sinal, esquecer a palavra linguagem, tornou-se língua. A gente tem que ter... As pessoas que estudam a comunidade surda, que começa a participar da comunidade surda, ela tem que ter essa nomenclatura na ponta da língua. E, de vez em quando, quando você ouvir alguém dizer, cuidadosamente, educadamente, tentar explicar para aquela pessoa, porque vira um vício, né, o mudinho, né? Ah, eu vi aquele mudinho falando o gesto dele lá. Então, assim, a gente tem que ir devagarzinho, fazendo essa construção, né? Porque nada que é imposta, nada que você faz a pessoa passar vergonha, não é bom, não constrói, né? Mais destrói do que constrói, né? Aí, nós, 2002, já diminuiu um pouco, nós passamos para 2005, onde veio o decreto, né? Que aí, dentro desse decreto, ele vai estruturar mais essa questão da língua, né? Aí eu até pontuei algumas coisas do decreto, porque ele é grande, né? O que o decreto diz? É o decreto 55.626 de 2005, 24 de abril, né? O que ele torna? A disciplina de Libras como disciplina curricular, olha, gente, 2005. A lei foi fundada em 2002, nós estamos com 20 anos, e 2005 houve esse decreto. Até hoje, as faculdades, as universidades, elas dizem que a disciplina de Libras é opcional, não é obrigatória. Lógico que na lei diz que alguns cursos superiores, não são todos, mas a sociedade em toda, o surdo, ele participa de toda a sociedade. Se ele quiser ser um arquiteto, se ele quiser ser um engenheiro, se ele quiser ser um médico, né? Então, assim, o surdo, às vezes, ele fica muito limitado. Ou ele é professor de Libras, ou ele é empacotador de supermercado, ou ele faz faxina, porque ele não tem uma livre escolha. Lógico, hoje em dia já melhorou muito, mas tem que se desenrolar isso mais rápido, né? Aí o decreto fala sobre a disciplina curricular, a formação de professor e instrutor, intérprete, né? Instrutor e intérprete de Libras, o uso e a difusão da Libras. O que seria isso? O uso da língua para o surdo, separar português e Libras, mas lembrando que nós vivemos num país da língua portuguesa, então a língua portuguesa tem que ser respeitada. Quando você vai fazer um concurso, quando você vai fazer... Então, a língua portuguesa, ela tem que ser respeitada, ela não pode ser separada total, né? Ela faz parte. Mas lembrando que a Libras, para o surdo, vem em primeiro lugar, vamos dizer assim, a sua língua materna, né? Certo. A formação de intérpretes, né, que eu já falei, a garantia do direito do surdo, a educação, saúde, lazer, isso é assegurado, né? E o papel do poder público e do privado, das empresas privadas, qual seria? Né? Tornar acessível ao surdo esses espaços, né? Que é o que está faltando cada dia mais, o que está faltando. Um surdo vai para uma consulta médica, não tem uma pessoa que sabe conversar com ele. Quantas vezes já participei de chamada de vídeo perguntando para a doutora se eu poderia participar, porque a surda não estava sabendo dizer o que estava sentindo. Aí passa o medicamento errado, né? Há pouco tempo agora nós tivemos uma experiência com um surdo que sofreu um acidente de moto muito sério, e aí, aí o surdo ficou, naquele primeiro momento, só de médico e enfermeiro, aquele momento ali sem saber o que dizer, perdido, inquieto, tinha que ser sedado várias vezes por conta dessa falta de o que estava acontecendo com ele. E graças a Deus a gente conseguiu colocar o irmão dele e o intérprete do lado para poder ter essa comunicação, essas informações, né? Vamos lá. O que mais? Aí nós pulamos de 2005 para 2010, que vem o quê? A lei que regulamenta a profissão do intérprete, né? Agora já é a profissão de intérprete regulamentada, que é a lei 12.319 de 2010, outro entrave. A nível federal, né, Renata? Federal. Porque a nível estadual nós estamos lutando já há muito tempo, não estamos conseguindo. Tanto o estado como o município também. O município, então, é que tem mais entrave ainda, mas é uma lei de 2010, nós estamos com 12 anos, vamos fazer 13 anos. E nós não temos um sindicato, nós não temos, sabe, nós estamos assim... A gente entra em que questão? Onde é que a gente entra, né? A gente sabe, mas a gente entra onde? Como é que... Nós não somos regulamentados. Do papel está aqui bonitinho, na lei tá lindo, mas quando você vai passar para o dia a dia, pagamento, direitos, você entra onde?
né? Não tem ninguém para nos assegurar, né? Falta isso, né? E aí nós temos aí as datas comemorativas, né? Que é o dia 26 de setembro, que é o Dia Nacional do Surdo, 23 de abril, Dia Nacional da Educação do Surdo, 24 de abril, Dia Nacional da Libras, né? 26 de julho, Dia Nacional do Tradutor e Intérprete. Dia 30 de setembro, Dia Internacional do Tradutor e Intérprete, né? Da Língua de Sinais. 23 de setembro, Dia Internacional da Língua de Sinais. Então, assim, nós temos todo uma data comemorativa. Setembro, a gente chama de setembro do azul, que é o setembro do surdo, né? Que é muitos dias comemorativo. Gente, é assim, já estamos faltando o quê? Só 9 minutos, foi muito rápido, mas tentei passar aqui mais as minhas experiências, porque essa parte de disciplina vocês vão ver mais à frente, né? Mas procurem pesquisar antes. E as dúvidas, estou aqui para perguntar e responder. Então, eu achei bem interessante. Cada vez que eu vejo, que eu ouço a Renata, para mim, não tem novidade. Por mais que a gente converse, e cada vez tem novidade. E aí, agora eu deixo para vocês, a fala para vocês. Alguém queira, pode levantar a mão, pode perguntar. Agora, a hora é agora de tirar dúvidas que, porventura, possa ter ficado na cabeça de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Cri, 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 cri. Opa! Opa, pode falar, Fagner, pode falar. Primeiramente, gostaria de parabenizar, né, a fala da professora, tão brilhante, conduziu esse trabalho. E perguntar, né, porque a gente sempre tem o que perguntar, né, nesse trabalho para essa comunidade, né. Professora, a gente pode interpretar, tipo, como autônomo, no sentido de que desenvolveu, né, essa habilidade, e mesmo sem ter os cursos, no caso de uma necessidade, a gente pode estar interpretando, quer no segmento pedagógico ou religioso. Você quer dizer assim, se você pode ser um voluntário, né, participar interpretando algum evento, alguma parte, não é isso? Eu entendi mais, Sim, Renata, senhora. como ele adquire a língua, internaliza a língua, e ele pode interpretar em alguns momentos, mesmo sem ter o vínculo profissional. Certo. Foi isso, né, Fagner? Sim, senhora, é isso mesmo. Pronto, assim. Eu acho perigoso, não vou mentir para vocês, porque a gente, como eu falei no começo, né, nós estamos julgados, nós estamos ali dando a cara a tapa, e os surdos, eles são muito, e dou razão a eles, né, nesse sentido, eles querem profissionais que eles entendam, né, o que está sendo passado. Aí, digamos que você é inexperiente, não tem a experiência de interpretar, mas a experiência que eu quero dizer é assim, você não sabe se comunicar com o surdo. Aí você vai, agora, se você tiver uma experiência, né, do dia a dia, eu tenho um vizinho surdo, eu tenho um irmão surdo, eu tenho um primo surdo, então eu me comunico muito bem, aí você pode sim se comunicar, porque o meu medo é colocar uma pessoa na frente para se comunicar e não passar a informação adequada para o surdo. E aí a pessoa é taxada, às vezes até desiste do curso por conta disso, mas se a pessoa... Eu conheço uma menina que ela foi fazer os cursos só para ter o certificado, mas ela se comunicava perfeitamente com o surdo, interpretava tudo. Então, assim, fica dependendo da situação e da pessoa, né? E é um fato que vai ilustrar isso, Renata, até 2014, 2015, quando a gente não tinha muito intérpretes, eu ia para o Enem, eu não sou intérprete, mas eu ficava dizendo, gente, se eu der uma informação errada, eu vou prejudicar o surdo. Mas, ao mesmo tempo, se eu não for, ele vai ficar sem nada. Ele vai ficar sem nada. E aí, graças a Deus, que nós no Piauí, nós temos cursos muito bons de formação de intérprete. Tem o SENAC, que tem um curso de tradução e interpretação de Libras, que é um curso a nível técnico excelente. E aí não precisou mais da minha pessoa como intérprete, porque eu não sou intérprete. E uma vez também me chamaram, um surdo me chamou para ir para o Detran com ele. Sim, e olha, eu não dormi, porque eu dizia para ele, eu não sou intérprete. Ele disse, mas você tem que ir para me ajudar, porque eu vou fazer a prova como? A mulher vai falar, eu não vou ouvir, não, era até o Laírton. Né? Sim.
E aí, quando eu cheguei no Detran, gente, eu não dormia, passei a noite toda naquele dilema, naquele drama na minha cabeça, eu vou ajudar, eu vou atrapalhar. E aí, como foi também, isso foi faz tempo também. E aí, quando eu cheguei lá, que eu vi a Sheila Passos, nossa senhora, que alívio, eu abracei, beijei a Sheila, tá aí, a Pronto. intérprete, né? Olha, Uma profissional intérprete excelente. E aí a gente passa por esses perrengues, ou você faz, ou ele fica sem. Aí, nesse caso, pronto. Fagner, a gente explica, ó, eu sou professora, eu não sou intérprete. Se chegar num lugar e tiver uma confusão, e a pessoa for surda, e você, o pouco que você sabe, você puder ajudar, e você, ó, eu sei pouquinho, ó, eu sei pouquinho, eu vou ajudar você. E a gente ajuda, a gente faz aquela intermediação. Mas um evento não é bom que você vá, a não ser que você, dependendo da situação, como a Renata falou. E aí, por aí, assim. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Não, nada, nada. Acabou? Eu vou dizer para vocês que quinta-feira, Renata, quem vem conversar com eles aqui, com esses alunos, esses cursistas, é a Rávila. A Rávila é surda. E aí ela vem para conversar na quinta-feira com as duas intérpretes que vão acompanhar, e o tema vai ser Identidade e Cultura Surda. Aí vocês vão... A Rávila é linda, eu sou apaixonada pela Rávila. Sou apaixonada a maneira como ela conversa. Ela tem uma personalidade muito, muito semelhante com a Rebeca, porque ela é uma surda política, ela sabe qual é o direito dela, ela cobra e ela provoca você. Ela lhe provoca. Então, vocês vão ter a oportunidade de ter contato com isso, e chega cedo para assistir, para perguntar, para interagir, e vai ser muito legal. Bom, já que não tem mais perguntas, eu quero agradecer a você, Renata, de novo, né, pela sua participação aqui hoje, foi bem interessante. Eu creio que muita gente ouviu como essa luta da família, não é fácil, as tentativas, a busca pelo melhor, e muitas vezes você encontra aquela velha informação, não deixa ela aprender Libras, mas ela não tem outro meio dela conseguir desenvolver na vida se não for por meio de Libras, que é a língua dela, a língua natural dela. E também na questão de escolas, não é? As escolas Teresina tem muitos intérpretes, mas nós não temos uma escola bilíngue para surdo. Nós não temos. Por que nós não temos? Porque nós estamos empancados na lei que a reconhece o cargo de tradutor e intérprete de Libras e de professor de Libras. Quando essa lei parecer surgir, for criada, e nós estamos com mais de um ano tentando, aí sim vai travancar tudo, porque na hora que tiver lei, a gente cobra e vai ter que surgir concurso para intérprete, concurso para professor de Libra e a escola bilíngue, que já está demorando demais. E aí as crianças chegam no ensino médio, no ensino superior, muitas vezes até sem saber Libras, né? Por conta dessa história toda que a Renata já contou. E agora eu quero agradecer mais uma vez, desejar a vocês uma boa semana. Quinta-feira a gente se encontra de novo, na parte da manhã, para conversar com a Rávila e com as intérpretes, a quem vai ficar as intérpretes, vou ficar acompanhando só nos bastidores. Bom dia. Bom dia a todos, obrigada, espero que tenha sido construtiva nessa nova construção de vocês aí. É um desafio e a gente vai tentar fazer o melhor possível dentro daquilo que a gente conhece, não é, Renata? E vamos que vamos, e obrigada. Que Deus abençoe. Tchau, obrigada, Renata.